Muito boa tarde. Rotações especial, feito a partir deste estúdio que instalamos aqui no Autódromo do Estoril. Naturalmente que o tema principal vai ser a Fórmula 1, mas agendámos para este programa outros assuntos que espero sejam do seu interesse, como a seguir vai ver. Nigel Mansell, o mais rápido no Estoril. Williams domina a sessão de treinos. Peter Windsor elogia Mansell e tem pena que deixe a equipa. Transferências estão na ordem do dia. Ron Dennis e Frank Williams encontram a sós. Gasolina vai estar em análise. Lotus Ativo é nosso convidado. Vamos mostrar-lhe como funciona. Fórmula 1 faz muito barulho. Fará mal à saúde? Portugueses em bom plano na Fórmula Opel. Coceiro tem quarto tempo. Lamy abalroado por Werner. Título alemão está em perigo. É verdade que sim, são estes os temas que agendámos para esta edição de 25 de setembro do Rotações. E vamos começar já pelos treinos cronometrados, a primeira sessão oficial de treinos cronometrados disputada esta tarde. Uma sessão em que o domínio total pertenceu uma vez mais à equipa Williams-Renault. Melhor tempo para Nigel Mansell, na segunda posição ficou Riccardo Patrese. Só depois surgem os dois McLaren-Honda, primeiro o de Berger e depois o de Ayrton Senna. É o primeiro bloco deste programa, os treinos realizados esta tarde. Nigel Mansell em Williams-Renault foi hoje o mais rápido na primeira sessão de treinos de qualificação para o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1. Ao realizar o tempo de 1 minuto, 13 segundos e 41 milésimas, sensivelmente a meio da sessão, o piloto britânico é o detentor da pole provisória. Ricardo Patrese, também o Williams-Renault, averbou a segunda melhor marca com 1 minuto 13 segundos 672 milésimas, mais 6 décimos de segundo que o seu companheiro de equipa. A 2 segundos do tempo de Mansell ficou Gerhard Berger em McLaren-Honda. Ayrton Senna, em máquina idêntica à de Berger, não foi além da quarta melhor marca, depois de inúmeros problemas surgidos no seu McLaren-Honda durante o decorrer da primeira sessão de qualificação. O piloto brasileiro só saiu para a pista quando já estavam cumpridos 30 minutos de treino devido a um problema no motor do seu carro. E na primeira tentativa para efetuar o seu tempo, Senna acabou por não ser muito feliz, uma vez que na travagem para a curva 1, o aileron traseiro do seu McLaren-Honda soltou-se e o despiste foi inevitável. Depois, com o carro de corrida, Ayrton Senna averbou o quarto tempo a 2 segundos e 3 décimos de Mansell. Michael Schumacher, em Benetton Ford, realizou o quinto tempo, com 1 minuto 15 segundos 356 milésimas. Mika Hakkinen, com a sexta marca, confirmou uma vez mais o bom desempenho que os Lotus Ford têm tido ao longo da temporada de 92 na Fórmula 1. Michele Alboreto, em Footwork Mugen Honda, foi a surpresa da primeira sessão de treinos de qualificação ao realizar a sétima marca, colocando-se entre os lotos de Hakkinen e Ebert. Se a Footwork foi a revelação destes treinos, a Ferrari foi a desilusão. Jean Alesi não conseguiu melhor que o 10º tempo, a 3 segundos e 9 décimos de Mansell. Ivan Capelli, com inúmeros problemas no seu carro, não foi além do 21º tempo, uma marca que nada dignifica o construtor italiano. Primeira sessão oficial de treinos aqui no Autódromo do Estoril, neste primeiro dia para o nosso Grande Prémio de Portugal. Apesar de ter conseguido a pole position provisória, a verdade é que Nigel Mansell não estava muito satisfeito. O resultado, talvez, do mau ambiente que se tem vivido na sua equipa, a Williams-Renault, e com a sua anunciada retirada da Fórmula 1. De qualquer modo, Nigel Mansell afirmou-nos que amanhã é possível baixar esta marca. Nós tivemos uns pequenos problemas, mas, no entanto, e apesar disso, continuamos a ser competitivos e muito rápidos. E estou bastante otimista para amanhã. Tivemos um problema na bomba hidráulica e a pressão caiu de repente. Consequentemente, a suspensão falhou e também fiquei sem caixa de velocidades. Falhou tudo ao mesmo tempo, quando eu vinha em sexta a fundo para depois entrar na zona de travagem. E o carro ficou praticamente descontrolado. Felizmente havia uma grande escapatória.
Depois de ter anunciado que trocava a Fórmula 1 pela Fórmula Indy, parece cada vez mais determinado em obter bons resultados para deixar a Fórmula 1 em alta. É mesmo assim? Bem, eu sou profissional e também sou pago para conduzir. Irei fazer sempre o melhor, isto até ao final da minha carreira. Como é que está o ambiente dentro da equipa, principalmente com os managers? Somos todos profissionais e acordamos em viver com as nossas diferenças e fazer o melhor possível. Acho que há muitos ressentimentos, mas isso não é um problema meu. Estou muito confiante no futuro, ainda tenho mais 3 corridas e tenciono vencê-las todas. Nigel Mansell, apesar de ter anunciado que se retirava da Fórmula 1, continua de facto a estar em foco em qualquer grande prémio e neste de Portugal não foge à regra. Domingos Piedade, boa noite. Boa noite. De facto, o Nigel continua a concitar as atenções, se bem que aqui no Autódromo de Estoril 2 outros pilotos também estejam, digamos, em foco. Por um lado, o Alain Prost, por outro, o Ayrton Senna. Mas vamos começar pelo Nigel Mansell. É indiscutivelmente o piloto mais rápido nesta altura do campeonato. Eu acho que ele não só é o piloto mais rápido, como é na altura também aquele que dispõe da melhor máquina. Ele tem realmente um conjunto extraordinário de chassi e de motor, para além, logicamente, também de uma afinação muito boa de gasolinas, porque aquilo hoje em dia é tudo muito necessário. Eu penso que ele realmente está imbatível. Vamos falar de gasolinas. Vamos falar de gasolinas. Há pouco tiveste a oportunidade de entrevistar um dos elementos da equipa Williams, exatamente o Peter Windsor, que é um homem que conhece muito bem o Nigel Mansell. Exato. E eu propunha desde já aos espectadores de Rotações que acompanhem esta entrevista do Peter Windsor, que fala sobre Nigel Mansell. He rang me up in 1977 and said he had some young guy that was the best piloto britânico que ele tinha visto desde o Jim Clark. E o John sabia perfeitamente aquilo que estava a dizer, porque ele era o team manager do Trevor Taylor. Ele, inclusivamente, até tinha ajudado o Keke Rosberg. Ele telefonou-me e eu encontrei o Nigel e fomos a uma corrida de Fórmula 3. E nesse dia ele foi impressionante. Uma grande corrida que ele fez. Ganhou contra o Derek Warwick, contra o Nelson Piquet. Terminou em terceiro ou quarto. Mas depois também tiveste um papel importante com Colin Chapman. Ao princípio, a relação não foi muito boa, mas outro australiano ajudou muito, Peter Collins. Pode dizer alguma coisa sobre isso? É verdade, o Peter Collins era o início da máfia australiana. Eu conhecia o Peter Collins desde a Austrália, tínhamos ido à escola juntos, e éramos os dois malucos por corridas, e ele nesta altura estava na Lotus como assistente do team manager de Peter Ward, e então encontramos o Nigel e conseguimos tentar persuadir o Colin Chapman a conseguir o contrato, mas tivemos que empurrar muito. Parece que no início do seu trabalho com Colin Chapman na Lotus, ele não era só piloto de testes. Tinha também que ir para a porta de algumas pessoas para receber faturas difíceis de pagar. Qual era a função dele exatamente? Não, ele era mesmo um chofer. Não era só um piloto, era um chofer. Ele tinha uma furgoneta e ele ia por todo o lado para a Inglaterra à procura das partes que os nossos fornecedores nos davam. Ele trabalhava só para o empregado normal da Lotus e pensava em entrar para o carro de corrida. A Austrália sempre teve um papel muito importante na vida de Nigel, de uma forma positiva e negativa. Negativa, quando ele perdeu o campeonato em Adelaide, e positiva porque ele ganhou muitas influências, inclusivamente a parte do golfe, Greg Norman. O filho dele, inclusive, chama-se Norman. É verdade, é verdade. Inclusive, uma irmã dele vive na Austrália. E agora ele vai acabar na Fórmula 1 e vai fazer a sua primeira corrida na Austrália e a sua última corrida também na Austrália. Portanto, a Austrália é realmente muito positivo para ele. Por que é que ele vai correr em kart? Eu penso que o kart, o Nigel sempre foi diferente de todos os outros. Ele nunca seguiu indicações de ninguém. A sua carreira
Ele veio do nada, ele não fez Fórmula 2, veio diretamente da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Outros pilotos tiveram contratos de pilotos de teste e nunca foram muito ajudados, mas o Nigel foi sempre aquilo que tinha na cabeça, ele só fez aquilo que tinha na cabeça. Portanto, ele quer correr nos Estados Unidos. Ele gosta dos Estados Unidos, ele gosta da América, é um país fácil, os hotéis, a comida é boa, ele consegue ver a televisão em inglês. Ele tem uma casa nos Estados Unidos e agora ele tem quase 40 anos. Muitas vezes, o grande problema são as viagens, realmente é um aborrecimento. Uma série de testes, está sempre longe da família. E agora, com a idade que ele tem, ele acha que está a perder um pouco o crescimento das crianças. Ele tem muito mais oportunidade de viver com a sua família se correr nos Estados Unidos. Ele pode correr num carro de corrida. Ele, por exemplo, aqui está meio segundo mais rápido que o Patrese e 2 segundos mais rápido que os outros. Ele ainda tem uma grande possibilidade de ter muito bom sucesso nos Estados Unidos e ter uma vida mais fácil. Por que não? Ele ganhou o Campeonato do Mundo. Se ele não tivesse ganho o Campeonato do Mundo, talvez ele ficasse na Fórmula 1. Bom, na verdade, o Peter Windsor fala aqui de algumas razões que levaram o Nigel Mansell a trocar as pistas da Fórmula 1 pelas pistas da Fórmula Indy, mas a verdade é que por trás de tudo isto, Domingos, há outras questões que têm a ver, digamos, com a imposição do Frank Williams para o Nigel Mansell poder continuar na equipa. Bem, eu acho que logo depois da Hungria ficou tudo mais ou menos acertado para o Nigel poder ficar na equipa. Havia que acertar só a parte financeira, que parecia ser uma coisa fácil, mas como agora realmente há uma crise mundial, aquilo complicou-se um bocado. Digamos que o Frank Williams se aproveitou um pouco daquela expressão, ou daquela frase do Ayrton Senna de que correria de graça para a equipa. Bem, eu acho que essa expressão do Ayrton Senna foi demasiado ampliada. Eu acho que o que o Ayrton quis dizer foi que realmente o carro é tão bom que eu até corria de graça. Foi isso que ele disse, não foi lá dizer: olha, o Frank Williams, eu vou correr de graça para ti se me puseres na equipa. Não foi bem isso. Foi mais uma expressão para dizer que realmente o carro era tão bom que ele até de graça iria correr. Realmente as coisas complicaram-se em relação ao Nigel Mansell. Ele não aceitou mesmo uma última démarche já quando estava a fazer a conferência de imprensa em Monza. Portanto, não havia mais nada a fazer. Ele assinou por Carl Haas, irá substituir Michael Andretti, que foi para McLaren. E, entretanto, parece que as coisas estão-se realmente a complicar um bocado. Parece que o Ron Dennis comprou a Ligier, ou pelo menos o direito dos motores Renault da Ligier. Com isso levaria o Alain Prost para a McLaren. Portanto, Prost nem sequer teria que trocar de tabaqueira, ficava tudo bem. A Renault, com esta forma, teria um piloto ótimo na McLaren. Por sua vez, o Ayrton Senna poderia ir para a Williams. Ao lado, quem sabe, inclusivamente de um francês, porque não, o Henrique Comas, e ficava tudo bem, quer dizer... Domingos, mas a verdade é que... É um bocadinho de sonho, mas é bonito, é bonito. Bem, a verdade é que esta tarde, quer o Ron Dennis, quer o Frank Williams estiveram reunidos, digamos, à tenda fechada, porque foi numa tenda que eles se reuniram. Nós temos essas imagens que o nosso realizador, Henrique Silva, nos vai mostrar, da tenda da Williams, cá está, tudo fechado, um secretismo imenso, um batalhão de jornalistas cá fora a aguardar por algum comunicado, por alguma declaração. A verdade é que depois conseguimos apanhar exatamente o Ron Dennis a sair quase sorrateiramente da Williams. Lá vem ele, agora com o Joe Ramírez. Aliás, como tu vês, ele não está ainda fardado, ele normalmente anda fardado como todos os membros da equipa da McLaren. Ele tinha acabado de vir de Paris e, segundo todas as informações, era, na realidade... tinha vindo da Renault. Tu pensas que, portanto, a McLaren vai trocar os V12 da Honda pelos motores da Renault? Bem, ele tem que trocar os V12 por qualquer coisa. Porque eles acabaram para já. Simplesmente acho que irá trocar pelo melhor que existe no mercado nesta altura, que são os V10 do Renault. Portanto, a trocar, porque é obrigatório trocar, ou é obrigado a trocar na medida em que a Honda se retira, se conseguir esse golpe, é realmente de mestre e demonstra que Ron Dennis não é, por acaso, que há 2 anos foi eleito Manager do Ano em Inglaterra. Domingos Piedade, e se todas estas nossas deduções não baterem certas, o que é que acontecerá à McLaren em termos de motores?
Ou seja, é capaz de ser mais fácil ler-te os 6 do Totoloto para amanhã do que dizer do que é que vai acontecer. Já. Vai ser bastante difícil. Eu acho que ele não tem muitas alternativas, mas eu acho que esta talvez seja a melhor de todas e, como dizem os ingleses, it makes sense. Se realmente isso acontecer, acho que as coisas se combinam todas tão bem que seria um acabar bonito. O Senna não se ia embora, não fazia um ano sabático. Enfim, o Bernie Ecclestone não perdia, para além de Nigel Mansell, que foi para os Estados Unidos, o outro grande nome que é o Ayrton Senna. Enfim, acho que a Fórmula 1 ganharia muito se as coisas passassem desta forma. Em relação à entrada do Ayrton Senna para a equipa Williams, eventual entrada, é melhor dizer assim, e também do Enric Mas, não pensas que o Mas é um piloto conhecido na gira por bater muito? Logo para uma equipa de ponta, uma equipa tão importante, campeão do mundo como o Williams, ter um Enric Mas é um dos pilotos franceses da escola francesa, que sempre foram apoiados tanto pela Renault como pela Elf desde o início. Portanto, há realmente escolas que vêm desde o tempo do kart. Eu lembro-me que o próprio Alain Prost começou a ser apoiado por eles desde o tempo do kart. Portanto, é mais do que normal. Enric Mas tem um passado ótimo, que vem desde a Fórmula 3, ele foi campeão europeu há 2 anos atrás. Este ano talvez não tenha sido assim tão bom na Ligier, mas o Thierry Boutsen, que já ganhou grandes prémios, também não fez nada por aí além. Ele sempre foi mais rápido até agora nos treinos do que o Thierry Boutsen. Portanto, eu penso que é de todos os pilotos franceses da nova geração aquele que, sem sombra de dúvidas, as melhores condições para ser integrar apoiado. a equipa Williams-Renault. Aliás, a equipa Williams-Renault ao lado do Ayrton Senna, se estas previsões baterem certas. Domingos, nós já vamos continuar a falar de Fórmula 1 e também de outros temas. Eu, para já, iria agora entrar num outro capítulo deste programa, falando um pouco com os pilotos portugueses que também, de alguma forma, dão corpo ao programa deste Grande Prémio de Portugal. 2 deles estiveram uma vez mais envolvidos numa prova pontuável para o chamado troféu da Fórmula Opel, exatamente o Manuel Gião e também o Pedro Coceiro. Em relação ao Pedro Coceiro, que foi o melhor classificado, obtendo o 4º tempo, foi um resultado, Pedro, obrigado por teres vindo, boa noite, foi um resultado para apagar um pouco aqueles maus resultados que tens conseguido, digamos, nestas últimas atribuladas corridas da Fórmula Opel. É verdade, a minha moral estava um bocado em baixo e ainda não está nos 100%. Também depois do que tens passado? Depois do que tenho passado uma época terrível. Vinha para esta prova sem muita confiança, porque a nossa equipa não testou aqui no inverno, ao contrário da Draco e da PTM. Por isso, por ser um carro novo e por todos os factos inerentes a esse facto, era um carro difícil ir direto para a qualificação. Mas os mecânicos fizeram um bom trabalho, fizemos um bom set. Não foi o melhor, de certeza, porque amanhã há muitos melhoramentos para se fazerem, mas o 4º lugar é bom, não é ótimo, mas para começar na primeira sessão não é mau tudo. Pedro, tu tiveste o início de época ao volante de um carro da PTM, depois tiveste aquele problema com a equipa e arranjaste um carro da David Sears. Este carro agora é de outra equipa, uma terceira, já que tu experimentas. Teoricamente o carro será da David Sears, ou, na prática é da David Sears. É um carro que corre em Inglaterra, não no campeonato. É o carro que neste momento vai à frente do campeonato britânico e que provavelmente irá vencer daqui a 2 semanas. Portanto, e para Portugal, tu vais ter daqui por uma semana um outro carro... Vou correr no carro do campeão da Europa, do Garrett Rees, que não vai fazer o Troféu das Nações porque não tem segundo piloto inglês por causa da disputa desse campeonato. E eu irei correr no carro dele com as cores nacionais. Sim, senhor. Já voltamos a falar contigo. Eu tenho também, ao meu lado, o Manuel Gião, que neste teu ano de aprendizagem, porque é um ano de facto de aprendizagem, tu não conseguiste aqui no Estoril, uma pista que tu conheces muito bem, da Fórmula 4, enfim, de outras especialidades, conseguiste a 9ª marca. Tiveste bastantes problemas nestes treinos? Tive bastantes problemas e o principal foi que, portanto, a última volta, quando eu tinha o melhor tempo na corrida e vim à boxe para melhorar o carro. No momento em que eu saí da boxe, eu senti que se tinha acontecido qualquer coisa ao carro e a verdade é que aconteceu, partiu um parafuso que segura a barra estabilizadora e que o carro ficou perfeitamente inguiável, não conseguia fazer as curvas mais rápidas deste circuito a fundo, que é a parabólica e a curva 2, que são as curvas mais importantes. Mas penso mesmo assim, com este problema que eu tive, o que está em segundo lugar está a cerca de meio segundo de mim. Se eu não tivesse esse problema, era capaz de estar lá nos 3 primeiros. Os 3 primeiros, mas portanto tu tens mais uma sessão amanhã, tanto tu como o Coceiro, para poderem melhorar as suas marcas. E nós vamos então
ver o resumo que preparamos deste primeiro treino da Fórmula Opel, naturalmente com os comentários quer do Pedro Coceiro, quer do Manuel Geão, e que o nosso realizador, o José Henrique da Silva, nos vai passar. Este é o teu carro, é na fase inicial da corrida. Aliás, tu conseguiste o teu tempo na fase inicial. Foi na fase inicial. Depois eu senti que tinha acontecido qualquer coisa ao carro, porque eu melhorei o carro. Percebeste logo do problema que tiveste? Percebi-me quando depois entrei para o circuito, porque eu vinha melhorar o carro e ele piorou tanto, não é possível que tenha... Quando chegámos à boxe, que deparámos que tinham esse problema, que tinha partido o parafuso, e daí que é completamente impossível fazer um bom tempo sem aquele parafuso. Pedro Coceiro, tu pensas que com este carro podes aproximar-te do tempo de 1:41.7 conseguido pelo Rossi? Eu julgo que os tempos amanhã vão baixar bastante. Essa marca de hoje, aliás, não é uma marca muito famosa aqui para o Estoril. A borracha da Fórmula 1 também em nada ajuda, mas julgo que amanhã os tempos... Em nada ajuda? Em nada ajuda. E porquê a pista fica bastante escorregadia. Mesmo com uma temperatura baixa? A temperatura é baixa, mas o que é verdade é que os pneus acabam a sessão de qualificação a ferver. E tu pensas que podes tirar quanto a este tempo alcançado hoje, e o teu tempo foi de 1:42.6? É difícil dizer, fazer uma estimativa para o tempo que uma pessoa poderá fazer amanhã, mas se tudo correr dentro da normalidade, eu julgo que os tempos dos primeiros pilotos virão para os 40 muito. Julgo que em princípio baixarão com facilidade 1 segundo. Quem teve alguns problemas nesta primeira sessão, penso, foi o comandante deste campeonato, digamos, europeu da Fórmula 1. E vencedor já, o Gerrit Ruiz. Sim, o meu companheiro de equipa, o Gerrit, teve problemas de motor. Eu ainda não falei com ele, nem soube ao certo quais foram, mas sei que teve problemas de motor e o que o impossibilitou de fazer bons tempos. Portanto, estás esperançado naturalmente para amanhã melhorares e conseguires finalmente um lugar de acordo com as tuas pretensões na Fórmula Opel. Espero que sim, porque há já cerca de 8 provas que ando rodado de boas posições, ou que possam fazer com que chegue ao pódio ou que possa lutar pelos 3 primeiros. Exato. Manel, tu neste ano de aprendizagem, mesmo assim já tens conseguido alguns resultados bem interessantes. É evidente que algumas provas tens sido usar, mas também são o fruto da tua pouca experiência nesta especialidade. Exato, e recordo-me da última que foi o último fim de semana em Zolder, que na primeira corrida partia em 7º lugar e a 3 voltas do fim vinha em terceira a tentar passar o segundo, e depois eu tive um azar, foi que um piloto travou com as rodas e veio bater na traseira do meu carro. O meu carro fez um peão, não consegui pôr o carro em andamento logo rápido e caí para a 8ª posição. Era numa corrida que ia ao pódio tranquilo e que fazia bastantes pontos, e deitei tudo a perder nessa corrida. Paciência, vamos ter ainda mais um ano em que tu vais continuar... Espero bem que todos esses azares que me acontecem este ano, para o ano não aconteçam. Eu desejo aqui esses votos, quer para ti, quer para o Pedro Coceiro, que de facto tem tido uma temporada francamente azarada. Agradeço os dois a presença neste estúdio. Naturalmente que vamos continuar com um outro tema, não da Fórmula Opel, mas vamos passar a uma outra modalidade que tem um piloto, de facto, em grande destaque. Até há 2 provas, um piloto que esteve a competir com outro português. Eu estou-me a referir concretamente ao Pedro Lamy e também ao Diogo Castro Santos, que lutaram até há muito pouco tempo por uma posição cimeira no campeonato alemão da Fórmula 3. Na verdade, na penúltima corrida, o Diogo Castro Santos teve uma saída, não pôde fazer a jornada dupla do fim de semana, logo aí ficou arredado de poder discutir a vitória, o triunfo no campeonato alemão da Fórmula 3, ficou o Pedro Lamy, que infelizmente no último fim de semana, e também com uma jornada dupla, ganhou a primeira, mas na segunda corrida foi pura e simplesmente atirado fora pelo comandante, aliás, pelo segundo classificado do comandante, o Mark Webber. Boa noite, Pedro. Foi de facto para esquecer, e muito bom comportamento tiveste tu em não, digamos, responder com a mesma moeda ao que te fez o Mark Webber. Sim, não sei se realmente foi... Se foi intencional? Não, eu acho que foi intencional. Bastante intencional. As imagens são esclarecedoras. Sim, ele realmente tinha que jogar desta maneira para continuar pela luta do título. Uma maneira muito feia de tirar para fora um piloto que luta de plenas armas para fora da pista, sempre muito feio, não é? Sim, realmente não foi muito bonito da parte dele. Agora vamos para a final, para Hockenheim, em que tudo se vai decidir. Tudo se vai decidir e não sei o que poderá acontecer.
Tu diminuíste consideravelmente a tua diferença pontual para o Mark Wehner. Mesmo assim, e apesar da diferença pontual ser escassa, acreditas que vais ganhar o campeonato alemão? Sim, o pensamento é positivo. Eu estou a preparar um bom acerto para o Hockenheim, a pensar em tudo o que poderá ser bom para chegarmos lá e termos um carro vencedor e rápido para conseguir vencer a corrida, que é o meu objetivo. Bem, o teu objetivo é vencer a corrida, naturalmente que traz já um programa, eu já tenho aqui de novo o Domingos Piedade ao meu lado, já traz um programa preparado para a próxima época, mas o teu futuro é sem dúvida um dia sentar-te ao volante de um destes carros que nós temos aqui no nosso estúdio, isto é a Fórmula 1. Sim, é o teu grande objetivo? É o meu grande sonho, que eu já tenho há bastantes anos e gostava de chegar lá. Sei que é difícil, mas vou dar sempre o meu máximo em todas as corridas que participar, nas formas inferiores, e se um dia for possível, chegar nesse lugar. Domingos, qual é o próximo passo do Pedro, quer ele ganhe ou não o campeonato alemão da Fórmula 3? Eu acho que o Pedro, nesta altura... Qual é a tua opinião, claro? Acho que o Pedro, nesta altura, pode, independentemente de ganhar ou não o campeonato de Fórmula 3, dar um passo para a Fórmula 3000, num programa, não de um ano, mas num programa de 2 anos, já que ele tem apenas 20 anos e alguns meses, portanto, ele pode perfeitamente perder, entre aspas, 2 anos na Fórmula 3000. Há contactos que o Pedro tem mantido e também o próprio pai com equipas de ponta da Fórmula 3000 e certamente que em 1993 teremos o Pedro numa das equipas de ponta deste ano. Digamos que a Fórmula 3 inglesa não foi a hipótese equacionada? Não, a Fórmula 3 inglesa deixou de ser aquilo que era. Que é muito renhida também. Não, ela foi renhida em tempos antigos. Hoje em dia ela está uma Fórmula 3 muito brasileira, com 4, 5 brasileiros, muito poucos carros de ponta, realmente não dá aquele interesse competitivo que tem a Fórmula 3 alemã, que tem a Fórmula 3 italiana e que tem inclusivamente a Fórmula 3 francesa, porque repara, este ano todas as grandes provas em que participaram todos os pilotos de Fórmula 3 europeus foram os representantes da Fórmula 3 alemã que ganharam. Marco Wehner ganhou Monte Carlo, o Pedro ganhou por 3 milésimos de segundo ao Diogo Castro Santos o Masters europeu, portanto realmente são os pilotos que estão a disputar o campeonato alemão de Fórmula 3 este ano, que são os pilotos de ponta da Fórmula 3. Obrigado, Domingos. Já agora aqui mais uma notícia em relação ao outro piloto da Fórmula 3 alemã, o Diogo Castro Santos. Ele na próxima terça-feira aqui estará no autódromo a fazer a sua primeira experiência, o seu primeiro contacto ao volante de um Fórmula 1. Diogo Castro Santos irá conduzir um Jordan aqui nas pistas do Estoril. Vamos então de imediato ver as imagens que preparámos da jornada dupla do passado fim de semana em que participou o Pedro Lamy e também naturalmente o Diogo Castro Santos. Diogo Castro Santos an Werner vorbeigegangen. Also einen Platz hat er verloren und kam auch von Marco Werner raus und Werner und damit schwenkt er einen Ansatz vor. Und rückt dann der Schläger kann also vermutlich nicht mehr machen. No campeonato, tudo ficou mais fácil para Lamy, que assim aumentava para 27 pontos a sua vantagem sobre Wehner. Só que tudo se voltou a complicar na prova de domingo. Mercê do triunfo anterior, o piloto português voltou a ser o primeiro a ter a possibilidade de arrancar quando se acendeu o semáforo verde. Mas Marco Wehner foi mais rápido e os dois ficaram lado a lado. Wehner e Lamy fizeram a primeira curva a par e na segunda tentaram a mesma manobra. Só que não dava para os dois e o alemão resolveu as coisas da pior maneira. Empurrou Pedro Lamy para fora da pista. O Rainer do Opel de Lamy foi embater no monolugar de Michael Krum e a colisão danificou seriamente o Fórmula 3 do português. Depois de alguma desorientação, Pedro Lamy só conseguiu parar de encontro aos raios do circuito.
Uma forma pouco desportiva por parte de Marco Werner de tentar ganhar uma corrida, ainda para mais porque esse resultado pode definir a atribuição de um título. Com Lamy fora de prova, Werner venceu e a diferença entre os dois no campeonato ficou reduzida para 7 pontos. Está tudo em aberto quando faltam disputar apenas mais 2 corridas. Quanto a Diogo Castro Santos, problemas com a potência do motor Volkswagen impediram-no de ir além do 3º lugar, atrás de Angelelli, sendo agora 4º no Campeonato Alemão de Fórmula 3. Bom, resta-me agradecer a presença do Pedro Lamy no nosso estúdio aqui no Autódromo de Estoril. Certamente teremos mais ocasiões para falar desta tua participação no Campeonato Alemão da Fórmula 3. Para a maioria das equipas e dos pilotos participantes ao Grande Prémio de Portugal, digamos que a sua atividade começa logo na quinta-feira. São as reuniões com os patrocinadores dos pilotos, são as reuniões também das equipas. Nós demos uma volta aqui pelo Estoril e fomos ver algumas dessas ações. 15 anos depois, Emerson de Fittipaldi regressou a Lisboa, não para correr na Fórmula 1, mas para falar da sua Fórmula Indy. Apesar da competitividade das corridas americanas, o ex-campeão do mundo recorda com saudade o tempo que passou no Grande Circo. E para mim é um prazer estar aqui, ver os amigos já de muitos anos. Estou muito contente. A Fórmula 1 já não conta com este grande campeão, mas a família Fittipaldi continua a marcar presença. Agora, cabe a vez ao jovem Christian, que participa pela primeira vez no Grande Prémio de Portugal. Eu acho que o Christian tem um grande futuro. Ele está numa equipe na Minardi, onde o Giancarlo Minardi está dando tudo dele para o melhor para ele. E eu acho que é uma equipe muito boa para ele aprender, para se sentir melhor na Fórmula 1. Espero mais uns anos ele vai ser muito competitivo. Os pilotos de Fórmula 1 têm naturalmente os seus próprios patrocinadores, cuja imagem de marca fica ligada à imagem que os espectadores fazem dos seus ídolos. Ricardo Patrese não é exceção e ontem cumpriu as suas obrigações contratuais para com um fabricante de roupas italianas. Um cocktail, como sempre acontece na altura dos grandes prémios, serviu para mostrar à comunicação social o que veste o simpático piloto italiano. Também a Marcha ofereceu um cocktail ontem para a apresentação da equipa e dos seus pilotos. O time inglês, a debater-se com algumas dificuldades económicas, viu o seu orçamento para o nosso Grande Prémio aumentado graças à intervenção de algumas empresas portuguesas que assim têm a oportunidade de patrocinar uma equipa de Fórmula 1. Emanuele Naspetti e Carl Wendlinger são os pilotos de serviço e para ambos esta é uma estreia na pista do Estoril. Vi o circuito hoje pela primeira vez e pareceu-me bastante difícil para os pilotos. Stephanie Schuster é uma pintora apaixonada pelos automóveis e que elege os pilotos como modelos favoritos. Ontem a artista mostrou os seus quadros numa galeria do Estoril e na coleção podem ver-se retratos dos principais pilotos de Fórmula 1 pintados em acrílico. Mas Stephanie Schuster não se esqueceu dos jovens e vitoriosos portugueses, Diogo Castro Santos e Pedro Lamy. Como curiosidade, refira-se que os quadros destes dois pilotos, juntamente com o de Michael Schumacher, são os mais caros da coleção. Custam 245 mil escudos, enquanto que o do campeão do mundo, Nigel Mansell, não vai além dos 185 contos. Afinal, já temos Grande Prémio de Portugal de Superbikes em 1993. Quem o afirmou foi Jorge Viegas, presidente da Federação Nacional de Motociclismo. E que data é que está prevista para o Grande Prémio? Junho de 93. Para que esta prova se realize, ainda será necessário proceder a algumas correções na localização dos raios de proteção para ficarem de acordo com as normas de segurança internacionais para o motociclismo. Bom, vamos agora falar um pouco também da Fórmula 4, que hoje teve a sua única sessão de treinos. O melhor tempo foi conseguido por Carlos Azevedo, Frederico Viegas o segundo, Rui Águas o terceiro. Faltavam somente 3 minutos para o final da única sessão de treinos de qualificação da Fórmula 4, quando Carlos Azevedo conseguiu bater o tempo de Rui Águas. Com marca de 1:49.644, o piloto do carro número 1 vai amanhã largar da pole position. Mas para Carlos Azevedo este treino não começou da melhor forma. Vários problemas com o acerto do carro condicionaram suas prestações durante a maior parte da sessão. Começou mal, bastante mal. Nós fizemos mudámos os amortecedores para estes treinos e desequilibrou um bocadinho o carro. Tivemos que trocar de pneus para 2 vezes e que depois tentar equilibrar o carro o melhor possível. E só para o fim dos treinos é que o carro estava
estava equilibrado, embora não me pareça que esteja a 100%. Frederico Viegas foi o segundo mais rápido, com o tempo de 1 minuto 49 segundos 819 milésimos. Tal como Carlos Azevedo, Frederico Viegas também bateu o tempo de Rui Águas, mesmo no final da sessão de treinos. Este último teve de contentar-se com a terceira melhor marca, 1:49.873, depois de ter sido detentor da pole durante a maior parte do treino. Refira-se que apenas 23 centésimos de segundo separam os três mais rápidos, o que deixa antever para a prova de amanhã um aceso despique pela vitória. Rosário Sotomayor realizou a quarta melhor marca, à frente de Gonçalo Gomes e Miguel Vilares. E regressamos de novo à Fórmula 1, mas agora para falar de gasolinas. Ainda há pouco o Domingos Piedade referia que a gasolina e as empresas petrolíferas ligadas à Fórmula 1, a gasolina, dizia, tem desempenhado um papel importantíssimo. No caso da equipa campeã do mundo, a Williams Renault, certamente que também a gasolina desempenhou esse papel e penso que de maneira. Nós achámos por bem convidar a responsável, a engenheira, digamos, de petróleos e dessa preparação, Valérie Jorquera, que está aqui connosco. A Valérie é francesa, mas está nesta fase, digamos que a aprender aceleradamente o português. Boa noite. Boa noite. Obrigado por teres vindo. Valérie, foi de facto a gasolina que proporcionou maior potência aos motores de Fórmula 1? Esse problema é que quando se faz uma gasolina, estamos sempre muito perto da Renault para trabalhar junto. Não se pode trabalhar, fazer gasolina solo e o motor solo da outra parte. Você tem que trabalhar junto cada dia. E assim, o motor, quando tem uma velocidade mais rápida, a gasolina tem que queimar mais rapidamente. Isso é o mais importante, estar junto para fazer as coisas. As empresas que produzem estas gasolinas fazem-no em segredo. Tu não dizes a ninguém qual é a fórmula mágica para a gasolina permitir uma maior potência, um maior rendimento dos motores. Não, porque queremos ganhar. Claro. O que há de especial nessa gasolina? A coisa especial é que estamos sempre provando de encontrar a melhor velocidade, a melhor energia, economia de combustão, de consumação. Consumo, sim. De consumo. E para carregar menos o carro quando a largada, menos peso no carro, queimar melhor, consumir menos. Todos os pontos que tem que ser um balanço entre todos os pontos. Mas a verdade é que a Federação Internacional do Desporto Automóvel resolveu na Hungria proibir essa gasolina, digamos que contrariando os regulamentos. E a tua empresa opôs-se a isso. Porquê? Não sei porquê. Porque antes da Hungria, a gasolina que era feita em Fórmula 1 por todas as companhias era mais verde que a gasolina verde da pompa. A gasolina de Fórmula 1 que estava usada na Alemanha era 30% menos poluante que a gasolina da pompa, que se diz gasolina verde, e consumava de 5 a 10% menos que essa mesma gasolina da pompa. É por isso que não entendíamos bem o que quer fazer a FISA. E nesse momento não quero tanto comentar, porque estamos ainda fazendo reuniões com as outras companhias de petróleo, para ver se se pode fazer uma proposição boa à FISA, a ver o que quer realmente a FISA. A gasolina que vocês utilizavam na Fórmula 1, e esta é uma pergunta muito frontal, é perigosa? Não, menos perigosa que a gasolina da pompa. Mesmo numa questão, por exemplo, de um incêndio? Todas as gasolinas pegam fogo. Mas a sua combustão não poderá ser, digamos, mais acelerada? Não era um produto muito leve, era produto quase como aquele muito vicino da Mas deixava um cheiro incrível. O problema era o seguinte, que se deve trabalhar para pegar o cheiro fora da gasolina, tem que mirar ver se não se estraga a qualidade da gasolina. E o tempo era muito... Não havia tempo para buscar, para meter esse cheiro fora. Sim. O problema era encontrar mais potência, não, o cheiro não era uma coisa importante. E a gasolina, por exemplo, em contacto com as mãos, em contacto com os olhos, pode-se afirmar que é perigosa? Todas as gasolinas são perigosas, se mete gasolina da pompa. Mas não é mais perigosa que as outras? Não, menos. Menos, porque a gasolina da rua tem aromáticos, da 20% a 50%, tem benzene, e esses produtos, quando queima, deixa sair
à l'échappement, como diz. Um escape. Benzene, que dá cancro. A partir da Hungria, vocês voltaram à gasolina normal, que não é muito normal. Sim, é quase a gasolina da pompa. Não é uma gasolina que queima bem, porque nesse momento os produtos que se usam não são muito bons para a gasolina da rua. Bom, aqui fica a explicação. Quero agradecer-te a tua presença neste estúdio aqui no Autódromo Estoril. Obrigada. A presença da Valérie Jorqueira. Outro assunto, outro tema, este diz respeito ao ruído. De facto, os carros de Fórmula 1 são bastante ruidosos, são muito barulhentos e muitas vezes as pessoas interrogam-se se esse ruído não afeta a audição. Pois bem, com a colaboração do José Vieira, da revista Turbo, fomos medir o ruído da Fórmula 1 durante o treino livre desta manhã. José Vieira, boa noite, obrigado por teres vindo. Conclusões chegaste? Ora bem, desculpa, antes de responder a essa questão, eu ia dizer-te, aliás, colocar-te uma outra. Que tipo de aparelhos é que tu utilizaste, e nós vamos vê-los de imediato, para fazer esse apuramento de resultados? Nós utilizamos dois tipos de aparelhos. Um sonómetro, que mede o ruído em valor absoluto, e um analisador de frequência em tempo real, que permite determinar o espectro sonoro para cada motor. Quer dizer, uma palavra mais perceptível para os... Nós vamos ver em imagens, exatamente, vou mostrar. Esses aparelhos que tu utilizaste esta manhã. Aqui está, este é um sonómetro, portanto, mede em decibéis o ruído em valor absoluto, que não é tudo, como vamos ver. A colaboração do Miguel. Exatamente, Miguel Gomes. Este aparelho é que é o analisador de frequência em tempo real, que permite determinar o espectro sonoro. Por outras palavras, é o cantar de cada motor. Cada motor tem o seu cantar específico. E tu consegues, digamos, identificar o motor através do ruído. Exatamente. Através e depois, aqui estamos a ver o espectro. Neste momento, o carro ainda não passou. Repare-se agora. Repare-se. Vamos dar um plano mais aproximado. Portanto, o que este aparelho permite determinar é dividir o ruído nas suas diferentes frequências. Como nós sabemos, o ouvido humano é mais sensível às frequências entre os 2 e os 5 kHz. José Vieira, agora sim, a minha questão inicial, voltava a essa questão inicial. Esta é uma sonda, portanto, que está a fazer a medição, não é? Um microfone de alta sensibilidade. De alta sensibilidade. Mas este é o sonómetro. O sonómetro que nós usamos também em testes, quando fazemos testes de automóveis. Aliás, qualquer destes aparelhos são utilizados nos testes, exatamente. Portanto, a questão é esta. A conclusões é que chegaste, o ruído provocado pelos Fórmula 1 é ou não perigoso para a audição, para os espectadores? Certamente. Estamos a ver o Miguel, uma imagem com os tampões que são absolutamente essenciais para quem está, enfim, neste métier da Fórmula 1. Mesmo para os espectadores que estão nas bancadas, aconselham o uso de tampões? Absolutamente. Digamos que o limiar da dor está situado nos 130 decibéis. E houve ali valores de 120 e muitos. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que acima dos 110, 115 decibéis já é bastante perigoso, sobretudo quando é um ruído prolongado. E um grande prémio dura 1h30 a 2 horas, não é? E que valores chegaste, Zé? Ora bem, eu posso fazer uma classificação rápida em termos do ruído. Sim, temos de ser rápidos. O Renault V10 foi o mais ruidoso, com 125 decibéis e meio. Aliás, todos os V10 estão na cabeça desta classificação dos motores mais ruidosos, e eu só queria chamar a atenção do seguinte: o Ferrari V12 é o segundo menos ruidoso, mas é o mais pernicioso para a saúde, porque justamente o analisador permite determinar que o ruído do motor Ferrari está concentrado nas altas frequências, que são as mais perigosas para o ouvido humano. Digamos que é aquele som muito metálico, nós ouvimos de um motor V12 Ferrari, que pode, portanto, provocar digamos, danos à saúde. À saúde e, em particular, ao ouvido, não é? Ao ouvido. É engraçado, portanto, o Renault mais ruidoso, depois o McLaren... Depois o Mugen, com 125 decibéis, o Ilmar, o Honda, depois o Lamborghini V12, o Yamaha, o Ferrari V12 e o menos ruidoso de todos, o Ford V8, com 121,7 decibéis. Quer dizer, entre o mais e o menos ruidoso há uma diferença de praticamente 4 decibéis, o que é bastante em termos de ruído. Aqui fica, portanto, o conselho, quem vier ao Autódromo Estoril durante este fim de semana, utilize uns tampões para proteger os seus ouvidos do ruído provocado por... Além do mais, são muito baratos. São muito baratos. Por ruído, dizia eu, provocado por estes automóveis. Como este, por exemplo, que nós temos aqui atrás de nós,
escolhemos este, é um Lotus de Fórmula 1, é o carro do ano passado do Johnny Herbert. Escolhemos este carro para mostrar aos espectadores o que é uma suspensão ativa, que nós, quer nas transmissões de domingos, quer vocês nas revistas, nos jornais, falam muito das suspensões ativas. A Lotus, porque foi pioneira neste sistema, hoje, numa altura em que existem 3 equipas com, digamos, suspensões ativas ou reativas bem diferenciadas. Evidentemente. Eu gostaria, antes de explicar um pouco como funciona, existem 3 tipos de suspensão. O mais simples de todo é o corretor de posição, que apenas permite manter constante a altura ao solo, através das variações de peso ou da carga aerodinâmica, portanto mantém constante. As semi-ativas, que são estas que vamos explicar a seguir, que para além de manter a altura constante ao solo, permite equilibrar o carro nas acelerações a frente levanta, na travagem a frente baixa, o mergulho, portanto, da suspensão, ou no rolamento do chassi, portanto, permite corrigir isso. A terceira categoria de suspensões, que são as verdadeiramente ativas, tem um computador que gera eletronicamente, portanto não temos mais este tipo de convencionais de amortecedores e molas, isso é tudo um sistema pneumático e eletrónico, como é o caso da Williams e como será o caso do futuro Lotus para o ano que vem. Portanto, resumidamente, uma suspensão ativa ou reativa permite ao piloto ajustar o automóvel, digamos, a todas as situações de pista. Exatamente. E também aquelas provocadas pela travagem e pela aceleração. E pelo rolamento do chassi. E pelo próprio rolamento do chassi. Portanto, isto é uma altura ao solo sempre constante? Sempre constante, que é fundamental em termos de aerodinâmica e em termos digamos, de centragem de massas. Domingos, é aí que está a grande vantagem por parte da Williams Renault? Acho que sim. Eu estava a olhar para o José e estava-me a lembrar que aquilo que eu estava a explicar é perfeito. E este desenvolvimento se entra cada vez mais num campo que é completamente desconhecido dos pilotos e que é completamente desconhecido dos chamados racing engineers, os homens que estão chamados ex-chefes de mecânicos que depois passam a engenheiros, como é o caso, por exemplo, do desenhador da Jordan. É que o carro deixa de ter acertos normais. Quando o carro fugia de frente, normalmente ia-se procurar uma mola mais mole que fizesse agarrar mais à frente, ou dava-se um bocadinho menos de barra, um bocadinho de barra diferente, etc. Isso hoje não existe, quer dizer, o sujeito chega, ele nem precisa já dizer que o carro está a fugir de frente, porque a telemetria já lhe disse que o carro está realmente a fugir de frente. Quando ele chegar já tem o chip diferente, ajustado para aquilo, e ele, pura e simplesmente, troca o chip, troca, digamos, a reação do automóvel. O piloto depois simplesmente tem que guiar aquilo que o engenheiro eletrónico lhe vai dar. Portanto, acho que é um desenvolvimento com o qual eu, pessoalmente, não estou muito de acordo, gostaria muito mais de ver os tempos antigos, não estou ainda a falar de trocarmos as injeções por carburadores, mas enfim... Sim, não vamos recuar tanto no tempo. Bom, Zé Vieira, eu vou então pedir-te se tu nos mostras aqui no nosso carro, no nosso Lotus, as suspensões ativas. Portanto, elas têm, digamos, uma unidade central que está no interior. Está no interior e, portanto, é encarregada de gerir, digamos, todo esse sistema. A parte que está visível, a única que nós, portanto podemos ver... Este conjunto de mola amortecedor, um sistema clássico de mola amortecedor e um reservatório hidráulico que modifica a lei de amortecimento, fazendo variar a pressão do óleo dentro do amortecedor. Digamos que é o sensor que está aqui que transmite a ordem para esta unidade. São vários sensores. Vários sensores. Que transmitem, são acelerómetros, sensores de posição, um tubo de pitot que permite medir a velocidade instantânea do automóvel, portanto, que estão ali dentro e a sua informação é que vai fazer com que o computador decida qual é a lei de amortecimento mais indicada para cada caso. Determinada essa lei, é enviado ao reservatório que vemos ali, aquele reservatório preto, que já mostrei, que depois, por sua vez, carrega ou descarrega o amortecedor de acordo com a pressão que o computador considerou ótima. Há um pormenor importante e foi muito bom termos tido este carro no estúdio, porque, ao contrário dos Williams, este carro tem um sistema clássico de mola e amortecedor. Exterior. Porque o Williams tem colocado... Exatamente. Se o sistema variar, não há problema para o carro, porque a suspensão mecânica continua a funcionar. Digamos, mecânica para que as pessoas percebam que não é eletrónica nem hidropneumática. No Williams não acontece isso, e tivemos o caso hoje do Nigel Mansell ter ficado parado porque o computador deixou de funcionar
e não há qualquer instrução ao sistema, o sistema é um sistema eletrónico e, portanto, o carro fica sem suspensão e, portanto, completamente inguiável. José Vieira, um piloto hoje num carro, ainda antes de passar esse tema, portanto, quando a suspensão está a trabalhar, digamos que esta altura do fundo plano do carro ao sol se mantém sempre constante. Esse é o objetivo principal. E agora também já é possível o piloto, através dos múltiplos botões que tem, por exemplo, no volante de um carro, e é fácil mostrar isso. Este é um volante de um Fórmula 1. É possível o piloto, através de um botão, regular a suspensão? De um botão que não está no volante. Não está neste caso, este tem dois botões, mas não... perto da manete de velocidades, portanto, da alavanca de velocidades, é possível ele, do próprio cockpit, fazer variar, enfim, dentro de certos limites, mas pode, por exemplo, fazer variar a rigidez da barra, pode fazer variar a carga do amortecedor, ele próprio. Exatamente, tal qual como um piloto pode fazer digamos, uma repartição de travagem mais para a frente ou mais para trás, pode fazer o mesmo em relação às suspensões. Pode fazer neste tipo de suspensão. No caso da Williams, não, ele é completamente gerida por computador. É uma suspensão muito mais evoluída, mas evidentemente, em termos de fiabilidade, tem esse grande problema. Se há uma avaria no computador, o carro fica sem suspensão, como hoje falámos no caso do Nigel Mansell. Pois bem, José Vieira, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Vamos então voltar aqui ao nosso posto. Agora sim, resta desejar-lhe a continuação de muito boa noite. Uma saudação especial também para os espectadores dos Açores e da Madeira. Voltamos a marcar encontro consigo amanhã, aqui na TV2 Desporto, 12h55. Muito boa noite para si.